Olá, minha gente, boa noite, né? Vamos para a nossa segunda aula da semana. Mais uma vez, a carinha da Liliane aqui. Eu acho que o povo vai ficar se perguntando: meu Deus, a Liliane dá aula de tudo. É porque eu sou professora de língua portuguesa, então automaticamente a gente dá aula tanto com os conteúdos de língua portuguesa, como também de redação, né? Sou professora de literatura, então quando a gente ver determinadas temáticas, a gente acaba realmente entrando com elas. Então, estou aqui para dar a minha contribuição também dentro da redação, tá certo? Vocês já tiveram, se eu não me engano, 2 ou 3 aulas de redações, né? E aí, eu acho que vocês já começaram a trabalhar a parte da introdução, né, com a professora Thais. Eu acho que o Alan também deu uma das aulas de redação. E hoje nós vamos recapitular essa parte da introdução e ver também algumas coisinhas relacionadas à redação propriamente dita do Enseja, tá certo? Sabemos que a redação é aquele conteúdo que é como se fosse o bicho de 7 cabeças para vocês, junto com a matemática. Por isso que a gente dedica uma boa parte, por exemplo, de aulas para eles dois, né? Tanto do português, da matemática, como também da redação. Então, hoje a gente está tentando rever esse momento e amanhã na aula presencial nós vamos trabalhar um pouco também de leitura e escrita. Então, quem tiver lá amanhã, quem puder ir, né, a gente vai recapitular e vamos também ver no individual a letra da pessoa para ver como é que a pessoa está saindo, né? Coisas relacionadas também relacionadas à leitura, à escrita e também a uma das temáticas que amanhã a gente vai trabalhar, certo? E aí, deixa eu ver aqui se é essa ou é isso, para eu poder passar. Pronto. Passando aqui para vocês, nós temos aqui a nossa. Não passou, né? Eu acho que é aqui. Só um instante. Não está passando. Espera aí, meu povo, que o negócio não está passando, não. Tem que começar. Deixa eu tirar e botar de novo. Parar compartilhamento. Tá de novo, para tentar passar. Viu? Só um instante. Vai dar certo. Senhor, nos ajude. Ai, Senhor. Aqui. Pronto, pronto. E aí a gente vai ver algumas coisinhas relacionadas aqui à redação propriamente dita, né? Deixa eu só. Pronto. Primeira coisa, as temáticas relacionadas à redação do Enseja. Coloquei algumas aqui para que vocês possam ver que são todas relacionadas ao ensino médio, ou seja, é a prova que a gente vai pagar em agosto, né? Então, essas temáticas aqui são temáticas que foram abordadas dentro da temática do Enseja, da prova do Enseja, e que no dia as pessoas tiveram que fazer falando sobre elas. Então, eu coloquei de 2018 até o ano passado. Por exemplo, em 2018, a temática da prova foi os riscos do trabalho noturno para a saúde do trabalhador, tá certo? 2019, a organização do tempo e o acesso às redes sociais. 2020, combate
ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. 2022, desafios da indústria da moda para a preservação do meio ambiente. 2023, ações para cuidar da saúde mental do trabalhador. 2024, ações para combater as notícias falsas no Brasil. Veja, todo ano é uma temática diferente. Por isso que a gente não sabe qual é a temática que vai cair, né? Os meninos, por exemplo, quando vão estudar para a redação do Enem, muitas vezes nós, professores, a gente tenta trabalhar o maior número de temas possível, porque vai que um dos temas que é trabalhado é um dos temas que pode cair, tá certo? Mas aí, Liliane, qual foi a do ano passado, né? A do ano passado foi justamente essa. Quem fez a prova do fundamental, que não foi o nosso caso, né? Fez a importância das creches para a sociedade brasileira. E quem fez a prova do ensino médio, que é o nosso caso, né? Teve que escrever sobre estratégias para enfrentar o vício em apostas na internet. Lourdes, tu fez essa do ano passado, Lourdes? Falando sobre as apostas da internet? Não, eu fiz só matemática ano passado. Pronto, então tu fez a do ano retrasado, não foi? Foi. Pronto, então pronto. Então quem pagou, por exemplo, a redação do ano passado, teve que fazer a temática falando sobre as apostas na internet, tá certo? E aí, Liliane, como é que a gente faz, né? A gente vai debater esse tema, né? E vocês vão trazer, por exemplo, algumas coisas do nosso dia a dia para poder trazer a sua opinião relacionada a esse tema. Então, a gente vai ver aqui como é que a gente trabalha com a folha da redação do Enseja, né? E como é que a gente pode pensar nisso também, ok? Ontem, a gente teve a aula de língua portuguesa. E a gente falou sobre os tipos textuais, não foi? Lembram-se que eu falei assim, toda vez que falar de tipo textual, a gente pensa o quê? Nos 5 dedos da mão, certo? Só que quando a gente fala sobre tipo textual na redação propriamente dita, a gente trabalha com esses 3 tipos aqui: narrativo, descritivo e dissertativo. Os próprios nomes já falam. Relembrando o que a gente viu ontem. Narrativa é o quê? É um texto que vai narrar, que vai contar uma história, onde tem personagem, tempo, espaço, certo? Texto descritivo, descrever. É você falar sobre algo que você vivenciou ou que você viu, que você passou. Então, você está descrevendo algo para alguém. E o texto dissertativo é o texto realmente que você vai o quê? A partir de uma temática, você vai justamente defender a sua opinião sobre aquela temática. Então, dentro dos 3, qual é o tipo que é cobrado na redação do Enseja? O dissertativo. Mas é dissertativo argumentativo, ou seja, além de dissertar, você também tem que o quê? Argumentar. Tá certo? Então, o que é dissertar? É isso que a gente vai ver realmente daqui para frente, tá certo? O que é o texto dissertativo? É aquele que apresenta ponto de vista por meio de argumentos, ok? Então, você precisa entender que, realmente, dentro desse clima de poder escrever, você precisa falar, por exemplo, da temática, e dessa temática você precisa também trazer argumentos para poder defender aquela temática, certo? Evanildo, Jerusa, sejam bem-vindos. E aí, gente, a gente precisa que, toda vez que você pensar no texto dissertativo, você sempre vai pensar nesse texto o quê? Que você vai se basear naquela temática e você vai realmente defender um ponto de vista. Então, dissertar é o quê? Saber expor, informar e apresentar as informações de modo claro e objetivo. Veja a linha, claro e objetivo. Nada de ficar, como a gente chama lá com os meninos, encher linguiça. O que é encher linguiça? É você ter o poder de falar, por exemplo, 5 linhas, e dentro das 5 linhas ela não vale nada. É a mesma coisa de dizer assim, eu escrevi 30 linhas, mas as suas 30 linhas não valeram nem 10, né? Por quê? Porque você não está falando nada com nada, tá certo?
Então, a gente precisa ter argumentos e também ser claro e objetivo. E argumentar. O que é argumentar? É saber defender seu ponto de vista de modo a convencer o leitor. Então, por exemplo, eu, Liliane, vou fazer a prova do Enseja. Eu já sei que eu vou pagar a redação. Eu tenho que escrever falando sobre um tema. Então, quem é que vai simplesmente vai pegar a minha prova e vai pegar a prova e vai olhar para poder ver quanto é que eu tirei, né? Ou seja, o meu corretor. Para o meu corretor me dar uma nota, ele precisa que eu convença ele. Como é que eu convenço o leitor? Não é falando, o leitor, no caso, o corretor, né? Como é que eu convenço o corretor? É falando com ele? Não. É você escrevendo dentro da temática. Então, não fuja da temática, né? Se tem alguma coisa que você quer colocar que não tem nada a ver com a temática, não coloque. Por quê? Porque ele vai achar que você só está simplesmente enchendo linguiça. Ou seja, você está botando coisas somente para aumentar o número de linhas escritas. Então, por isso que a gente não pode simplesmente fugir aqui, né, da temática realmente da redação, tá certo? E aí, continuando, estou mostrando para vocês as 5 competências que, por exemplo, o aluno que vai fazer a redação do Enem, ele já sabe que ele vai ser cobrado dentro dessas 5 competências. E vocês também vão ser cobrados dentro dessas 5 competências. Liliane, eu preciso saber tintim por tintim daqui? Não. Mas você precisa entender que, pelo menos, alguém está corrigindo a sua redação. E se ele está corrigindo ou ela está corrigindo, não vai corrigir do nada. Ela vai ter simplesmente algo a seguir. E ou ela vai seguir por onde? Pelas 5 competências. Por exemplo, competência 1. O que é que ela vai nos dizer? Ela vai dizer que você, que está escrevendo a redação, precisa escrever dentro da norma padrão da língua portuguesa. O que é a norma padrão? É aquela norma da escrita. Não é a norma do falar, não é a norma realmente da fala. Lembra que onde eu estou falando que a fala é nossa e que a gente pode utilizar ela do jeito que a gente quiser, mas a escrita não. A escrita tem um padrão, precisa ser seguido. Então, os vícios de linguagem não cabem na escrita. Então, quando eu falo né, eu não vou ficar botando né na escrita. Por quê? Porque é um vício de linguagem. Isso é justamente sair da norma padrão. Então, você precisa escrever dentro dessa norma padrão, ou seja, tirando os vícios de linguagem que não cabe aqui, tá certo? Competência 2. Quem for fazer uma redação, ela deve fazer uma redação com texto dissertativo argumentativo, que é esse que a gente já está falando, certo? Dentro do tema proposto, ou seja, dentro do tema que for solicitado, que você só vai saber no dia, aplicando o conceito das várias áreas do conhecimento. Ou seja, se for um tema que vai falar sobre o cuidado que a mulher tem com seus familiares, né? Que foi uma das coisas que já caiu no Enem em anos passados. Ou seja, os papéis que a mulher tem na sociedade. E um dos papéis é do quê? É do cuidado. E aí os meninos começavam a ficar endoidando. Ai, mas ficou muito difícil. Por quê? Porque eu não sabia o que falar. Pois você tem simplesmente exemplos dentro de casa. Quando a gente olha para a nossa mãe, quando a gente olha para a nossa mulher, quando a gente olha para as nossas filhas, vocês podem perceber que parece que a sociedade dá para elas, né, o papel de cuidar. É uma verdade. Simplesmente é essa. A gente pode avançar um pouco mais na sociedade enquanto tecnologia, mas parece que a sociedade ainda cobra da mulher essa parte do cuidado. Ou seja, parece que é preciso ter uma mulher dentro de casa para poder olhar coisas que são muito gerais para a família. Ou seja, tem uma mulher que precisa passar, que precisa cozinhar, que precisa lavar. E a mulher simplesmente ela trabalha fora, mas espera-se que quando ela volte para casa, ela vá fazer as tarefas de casa. Por quê? Porque a casa é dela. Aí vale, a casa é só dela, as coisas de casa é só dela. Por que que a gente ainda, dentro dessa sociedade, a gente
age dessa forma? Porque nós fomos criados e criadas dessa forma ainda. E a gente ainda cria os nossos filhos dessa forma, de achar que o homem fica para a rua, ou seja, ele é o provedor da casa, enquanto que a mulher fica para dentro de casa. Então, até hoje, se olha a casa ainda como feminino. E o homem se olha para a rua como masculino. No momento em que as coisas simplesmente saem desse eixo, aí começa aquelas piadinhas. Ai, mas tu vai sair, vai fazer as coisas de casa? Mas como assim tu tá varrendo uma casa? Mas como assim tu tá lavando uma roupa? Por quê? Ah, porque eu nunca fui criada dessa forma. Ou seja, há algo que ainda é cobrado para a mulher. E o lado do cuidado ainda fica muito para a mulher. E olha que nós temos várias mulheres aqui, e eu espero que... Eu não sei se vocês concordam relacionado a isso, né? Até hoje, a gente consegue ver a mulher como algo ainda muito ligada aos aspectos, por exemplo, domésticos, né? E no momento em que isso sai do eixo, parece que alguma coisa realmente está saindo do eixo e começam a cobrar da gente. Então, isso é para homem e isso é para mulher. Por quê? Porque os homens também vão ter as filhas dele. E nenhum homem quer que as mulheres sejam, por exemplo, aquela mulher que vai viver dentro de casa somente para o marido. Por quê? Porque esses tempos já passaram. Esses tempos com certeza já passaram. As mulheres podem realmente escolher o que é que elas querem fazer. Mas, Liliane, eu gosto de passar, eu gosto de lavar, eu gosto de cozinhar. Ok, não estou dizendo que você não deve fazer isso. Eu só estou dizendo que as atividades deveriam ser iguais para todos e todas. Se você está casando com um homem, ok, que os dois façam. Se você está casando com uma mulher, ok, que as duas façam ou os dois façam. Então, que a gente possa, pelo menos, ter essa paridade dentro de uma sociedade, tá certo? Então, quando você faz isso, você está, por exemplo, trazendo elementos para a competência 2 e para a competência 3. Por quê? Porque a competência 3 vai o quê? Selecionar, relacionar, organizar, interpretar as opiniões, fatos e argumentos que você vai trazer. Então, por exemplo, quando eu falo assim, é porque a mulher até hoje é cobrada ainda na sociedade pelos atos do cuidado. Onde é que eu posso trazer algo que sustente isso? Na história, né? Na história, os livros vão me dizer que, por exemplo, lá na Idade Média, desde muito tempo, as mulheres elas estão sendo cobradas por isso, isso, isso. Quando você faz isso, você está selecionando uma opinião e um argumento para trazer e sustentar o seu, tá certo? Então, a gente precisa também ver isso. Será que eu tenho alguma coisa lá da física, da matemática ou do meu dia a dia que possa sustentar isso? Pode. Você pode trazer como exemplo, tá bom? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Ou seja, em miúdos, são os elos coesivos. Liliane, o que diacho é elo coesivo? São aquelas palavrinhas que vão unir os períodos, ou seja, vão unir as frases. Então, quando você fala assim, quero ir para casa, mas não posso, eu tenho que estudar. Esse mais aqui é um elo coesivo, porque ele está unindo duas frases. Então, quando você vai colocando esses elos coesivos dentro da redação, eles também vão ser contados pelo corretor, tá certo? E aí você vai melhorando a sua redação também. E por último, que eu gostaria de frisar muito bem, lá na competência 5, ela é exclusiva na maioria das vezes, não estou dizendo que é só para ela, mas na maioria das vezes para o último parágrafo, ou seja, o parágrafo de conclusão. O que é que esse parágrafo de conclusão vai trabalhar? Ele vai querer que você traga o que é uma proposta de intervenção. O que já é uma proposta de intervenção? Todo problema que a gente for falar dentro de uma redação, todo tema que a gente for falar dentro de uma redação é um tema problema. Ou seja, se eu estou falando sobre as mulheres, como as mulheres são vistas na sociedade, né, em relação ao auto do cuidado, isso é um problema. Então, se eu pudesse ter o poder de resolver esse problema, como é que ele poderia ser resolvido? Quando você dá uma solução, você está dando o quê? Uma proposta de
intervenção. Aí você começa a pensar, mas Liliane, quem sou eu para resolver um problema tão grande como esse? Você é um indivíduo da sociedade. Mas quem é que pode resolver? O governo, a escola, a família, você. Todos temos problemas e todos podem ter solução para isso resolver. No entanto, nós não chegamos ainda na conclusão. A gente ainda está na parte da introdução. Mas o que é que eu trago nesse quadro? Eu só quero dizer que essas 5 competências são as competências que vão gerar sua nota de redação. O seu corretor vai olhar para as 5 competências e vai dizer: ele escreveu na norma padrão, ele está trazendo um tipo dissertativo argumentativo, legal, ele trouxe um exemplo aqui que fala do problema, ele trabalhou com vários elos coesivos e no final ele, com certeza, deu uma proposta para o problema que está sendo trabalhado. Pronto, o corretor vai fazer isso. E aí a sua nota vai sendo gerada a partir do que você colocou, tá bom? Então, esse quadro aí é o quadro que o corretor vai ver, mas que a gente precisa ter ciência que vai ser cobrado na nossa redação, ok? Passando, né? Qual é a estrutura de uma dissertação? Ou seja, no caso aqui da nossa redação. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso daqui não é praticamente novo para nenhum de vocês, porque desde quando a gente estava no fundamental, a gente fala sobre isso, né? Então, nós precisamos introduzir o tema, desenvolver ele no miolo e trazer uma conclusão, que é a nossa proposta de intervenção. Tudo isso dentro de quê? 30 linhas. Certo? Então, a gente precisa, dentro de 30 linhas, fazer essas 3 partezinhas aqui. Quando a gente deixa de escrever linhas, automaticamente a gente também está deixando de dar oportunidade, até mesmo para ganhar mais pontos, tá certo? Então, a gente vai trabalhar cada um deles. Hoje, nós vamos reforçar simplesmente a introdução que vocês já viram, ok? O que é a introdução? É o parágrafo inicial. O parágrafo inicial, por exemplo, se você tem 30 linhas, né? Vamos dizer que você tem uma folha, né? E essa folha, realmente, ela vai ter 30 linhas. Deixa eu passar que eu acho que vai ter ela aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui a folha, né? Ó. Aí aqui tem a nossa bendita folha, ó. Aqui tem a nossa folha. Ela tem aqui as nossas 30 linhazinhas. Então, vamos pensar que você vai ter essas 30 linhas aqui para escrever, certo? Então, dentro dessas 30 linhas, você precisa entender o quê? Eu vou ter que dedicar algumas linhas para a introdução, muitas linhas para o desenvolvimento, que é o meio, e algumas linhas para a conclusão. Elas têm que ser bem repartidas. Eu estou falando repartidas, não é para você deixar a linha em branco, não, porque redação tem que ser feita do início ao fim corrida. Claro, com parágrafos, mas ela tem que ser corrida, ela não pode ter justamente uma linha em branco. Eu acho que eu vou deixar uma linha em branco para tirar um parágrafo do outro. Não, não faça isso. A redação em si, ela tem que ser toda corrida, só que com parágrafo. Cada parágrafo é que vai demarcar se vai ser uma introdução, desenvolvimento ou uma conclusão, tá certo? Mas voltando aqui. O que é a introdução? É o nosso parágrafo inicial. Nessa introdução, o que é que a gente precisa ter? Você precisa apresentar o tema e você precisa defender a tese, trazer a tese. Que diacho é tema e que diacho é tese? O tema é o que a redação está lhe contando, está lhe dando lá, certo? O que é o tema? É aquilo que a redação está lhe colocando. Eu tenho que falar sobre os papéis da mulher na sociedade brasileira. Esse é o tema da redação. Pronto. Você precisa, dentro desse tema, defender a sua opinião. Quando você defende uma opinião sobre esse papel, você está trazendo o quê? O que a gente chama de tese, tá certo? Ou seja, é só um nome bonito para isso, mas é a sua opinião. Você vai defender a sua opinião dentro da temática inicial, que é a temática falando sobre o papel da mulher na sociedade. Eu estou dando esse papel da mulher na sociedade como exemplo, certo? Pode ser qualquer outro realmente, tá bom? E aí, desenvolvimento, né?
O que é o desenvolvimento? É o miolo da redação. Ou seja, introdução em cima, conclusão embaixo, desenvolvimento aonde? No meio. Ou seja, a gente costuma deixar um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para o quê? Para a conclusão. No final, a redação vai ficar linda e maravilhosa com 4 parágrafos, certo? 1 para cada e 2 para o desenvolvimento. O desenvolvimento são os 2 parágrafos do meio. O próprio nome já fala, desenvolver. O que é que eu vou desenvolver? Eu vou desenvolver argumentos que eu estou trazendo de acordo com a minha temática, tá certo? Então, para cada parágrafo, você vai desenrolar relacionado àquele parágrafo lá. Depois a gente vai ver isso passo a passo. Eu só estou botando aqui de modo geral para que vocês possam entender como é feita realmente a estrutura. E, por último, a conclusão, que é o último parágrafo de baixo. Ou seja, a conclusão, o próprio nome já fala, você vai concluir tudo o que você já falou, dando um arremate. Concluir, conclusão. E aí, esse arremate tem que vir junto com o quê? Com a proposta de intervenção. Ou seja, você vai propor uma solução para o possível problema que é o próprio tema da redação. Então, todo o tema da redação é um problema. Então, se você tivesse a chance de resolver, como é que ele poderia ser resolvido? Por meio de quem? Eu acho que os governantes, eles têm o poder de resolver isso. Mas de que forma? Por meio de quê? Trazendo o quê? Se você está dizendo que os governantes, eles deveriam ter esse olhar mais apurado para esse problema, o que é que eles poderiam fazer? Eles poderiam criar mais leis, por exemplo, visando, né, visando aqui contra a violência contra as mulheres, né? E aí você precisa entender que isso daí pode ser uma possível solução. E aí, Liliane, se fosse comigo, né? Será que eu posso me usar como uma solução? Pode. Eu acho assim o quê? Que eu acho que nós, brasileiros, né, podemos, por exemplo, começar com a criação de dentro de casa, não olhando somente para as mulheres como algo com papéis selecionados. E aí você veja que a criação, ou seja, dentro de casa, já vai ser uma possível solução também. Então, veja que tudo pode ser uma possível solução. A família, você como indivíduo, a escola, os governantes, por exemplo, uma igreja, né? E assim, dependendo da temática, você pode trazer como solução. Então, meu povo, lembrando, temos 3 partes de redação: introdução, desenvolvimento e conclusão. Para cada parte dessa é dedicado realmente a algo bem específico, tá certo? E aí, voltando, né, para aquela partezinha, ó. No dia, vocês vão receber aqui, eu peguei só como exemplo aqui a folha de redação do Enem, mas vai ser igual. Essa folha aqui é uma folha que vai ter 30 linhas e que você vai simplesmente escrever para depois transcrever. Como assim, Liliane? Eles costumam dar folha rascunho, ou seja, é uma folha que você pode rabiscar ela todinha, né? Passar limpo nela e depois você vai realmente pegar a folha definitiva e passar limpo para a folha definitiva, tá certo? E aqui, ó, é a nossa proposta do Enseja. Essa daqui é uma proposta que eu peguei do ano de 2020, certo? O Enseja do ano 2020. Veja que a gente vai ter o que aqui, ó? Nós temos texto 1 e texto 2. Esses texto 1, texto 2, a gente chama de texto o quê? Motivador. O que é um texto motivador? É um texto que, quando você lê o tema, você fala assim, agora lascou, eu não sei nem para onde é que vai. Aí o texto motivador, ele vai falar um pouco sobre o tema. Então, ele vai lhe motivar a pensar sobre algo daquele tema, tá certo? Então, pensando aqui, ó, deixa eu só aumentar aqui. Ó, pensando aqui, a gente tem, por exemplo,
aqui é a proposta de 2020, veja que nós temos aqui, ó, um textozinho, e esse texto é o texto que praticamente é igual em todos os anos. O que é que vai mudar? O que está em negrito, que é o tema. Veja o que é que o texto traz, ó. A partir da leitura dos textos motivadores, ou seja, dos textos abaixo, certo? E com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, deixa eu aumentar, porque tem gente que está no celular, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Qual é o tema do ano de 2020? Combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Então, a pessoa que fez a prova em 2020, ela tinha que falar sobre esse tema aí, né? Abuso sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, veja, é um texto que já diz o que é que você tem que fazer. Você tem que escrever com a escrita formal, você tem que escrever dentro do tema, você não pode fugir do tema. Quem foge do tema? O tema é falando sobre abuso sexual contra a criança. Eu não quero falar sobre isso, não. Eu vou falar aqui sobre qualquer outra coisa. Pronto, zerou a redação. Você sabe que vai zerar a sua redação, porque não é isso que está sendo cobrado, tá certo? E você precisa também trazer uma proposta de intervenção no final. Veja que pede, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Ou seja, você vai trazer uma possível solução, tá certo? E aí, veja que, ó, dentro do tema, eles ofereceram 2 textos, ó. O texto 1, abuso sexual contra a criança é crime. Aí foi retirado, ó, desse, ó, MPF, né? E aí é de 2020 e automaticamente ele vai trazer o quê? Um texto pequeno falando sobre isso. Tá bom? Então, o que é um texto motivador? Ele vai lhe ajudar a pensar sobre a temática. Vai que no dia dá um branco e a gente não lembra o que é que se trata. Você pega o que é que o texto motivador está lhe dizendo e você automaticamente vai seguir no rumo dele, tá certo? O texto 2, ele vai trazer aqui uma imagem. Toda prova, tanto do Enem como do Enseja, eles costumam trazer texto e trazer também uma imagem, uma tirinha, um cartoon. Por quê? Porque você pode olhar e você também pode interpretar. Então, a gente vai ter aqui 3 macaquinhos. E lá nos macaquinhos tem assim, não desvie o olhar, fique atento, denuncie, proteja nossas crianças e adolescentes. Procure o conselho tutelar ou Disque 100. Veja, né, ó, não desvie o olhar. Veja o que é que os macaquinhos estão fazendo, né, ó. Eles estão, um está olhando, o outro está escutando e o outro está gritando, né, como se estivesse gritando. Então, o que é que esse texto aqui está nos dizendo? Que a gente não deve simplesmente não enxergar. Se a gente está vendo simplesmente uma criança sendo violentada, sendo abusada, você precisa simplesmente o quê? Denunciar, certo? Então, isso daí pode ser já uma ajuda para você dentro do texto na hora de escrever. Por isso que é bom quando vem imagem, porque você pode interpretar a imagem e você pode colocar com as suas palavras. Lembrando, não pode usar texto tal qual como está aqui. Então, vamos dizer que tem menino que acha que o corretor não vai ler, né? Eu estou falando menino, que é o menino lá do Cônego, por exemplo, que vão fazer a prova do Enem. E aí o menino não sabe fazer nada, aí pega aqui, eu vou pegar aqui um pedaço desse texto 1, vou botar lá na minha redação, eles não vão nem perceber. Meu povo, não faça isso não. Não faça isso não, por quê? Porque 2 pessoas vão ler o texto de vocês. E essas 2 pessoas com certeza vão dizer assim, ó, o menino colando aqui, o colar é o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. O menino não sabe fazer, ou então está fazendo a redação, e no meio da redação botou um texto que não é dele. No momento que você faz isso, você está diminuindo a sua pontuação. Por isso que é bom a gente não colar. Aí, Liliane, quer dizer que eu não posso utilizar o que está aqui no texto? Pode, mas com suas palavras.
Você não pode tirar tal qual como está aqui, tá certo? Por isso que o texto o nome é motivador. É o texto para lhe motivar a pensar sobre o tema. E não para que você possa utilizar o texto tal qual como está lá, tá bom? Então, aqui, só para que vocês possam ver simplesmente a nossa folha de redação, certo? A folha de redação em branco e a nossa proposta de redação. Lembrando, vocês vão ter um rascunho. Vocês vão receber uma folha para rascunhar ela todinha, pode rabiscar ela todinha, e depois é que você passa a limpo para a folha definitiva, tá bom? Isso daqui é só para que a gente possa entender. Continuando, pronto. Aqui nós vamos começar a ver um pouquinho sobre o que é essa redação do conceito do tipo dissertativo argumentativo, tá bom? Primeira coisa, deixa eu aumentar aqui, ó, o conceito, né? Ó, aqui a gente vai ter um tipo textual que, né? É um tipo textual que vai defender uma ideia por meio de argumentos, opinião e explicação fundamentadas. Qual é o objetivo do texto dissertativo argumentativo, né? Convencer o leitor, ou seja, convencer quem está lendo, no caso, o seu corretor. Se o seu corretor olhar para o Edivan, lá para o texto do Edivan e falou assim, legal, né? Ele escreveu até bonzinho, né? Será que ele consegue tirar um 5? Eu acho que dá para tirar um 5. Se o Edivan tirar um 5, ele já passa na prova. Por quê? Porque é de 5 para cima. Ou seja, a prova vale 10. Se você tirar um 5, você consegue realmente passar na prova de redação. Por isso que eu falo, muitas vezes é a prática. Quando a gente pratica, a gente com certeza sabe fazer qualquer coisa que vier no dia, independente do tema. Eu sei que o tema, na hora, dá um branco, você fala assim, meu Deus, eu não sei falar nada sobre isso. Mas acalma, respira, começa a pensar em exemplos, em alguma coisa assim para você falar. Por quê? Porque as coisas vão fluindo. Isso acontece com nós, professor. Isso acontece comigo quando eu vou fazer qualquer coisa que eu vou simplesmente me dão assim, como se fosse uma bomba. Meu Deus, eu vou falar sobre o quê? Aí pronto. Aí já dá vontade de ir no banheiro, você pede para ir no banheiro. Aí você lá no banheiro começa a pensar, meu Deus, o que é que eu vou botar naquela prova? E aí vai as coisas fluindo. É assim mesmo, isso acontece com todo mundo, tá certo? Continuando. Características do texto dissertativo argumentativo. Ó. Presença de uma tese, que é o seu ponto de vista, desenvolvimento com argumentos, exposição clara e objetiva do assunto, posicionamento imparcial, isso é bom, imparcial. O que é imparcial? É não tomar parte, né? Ou seja, você está falando sobre algo que simplesmente você está falando sobre algo genérico, não é você, certo? Não é você, simplesmente. Se for algo que, por exemplo, você fala assim, é porque as mulheres sofrem muito com os homens. E eu acho que um homem que bate na mulher, ou um homem que faz qualquer coisa com a mulher, ele deveria simplesmente morrer, ou então ele deveria perder uma mão, um pé, não sei o que, não sei o que. Não façam isso, porque isso é o quê? Diz respeito aos direitos humanos. Mesmo que a gente queira, né? Mesmo que a gente queira que isso aconteça, mas você não pode realmente colocar isso. Por quê? Porque você está desejando mal a alguém. Você está desejando algo ruim. Então, isso é desrespeitar os direitos humanos. Então, por favor, não coloquem, tá certo? E, claro, o uso da norma padrão da língua portuguesa. Escrever sem vícios de linguagem, tá bom? Continuando aqui, deixa eu puxar para cá. Pronto. Qual é a estrutura que já foi colocada? Ó, estrutura, introdução, apresentação do tema e explicação da tese. Desenvolvimento, ó, defesa da tese e conclusão, retomada com a proposta de intervenção. Tá vendo? Então, tudo isso aqui simplesmente vai aparecer dentro do seu texto. Tá certo, meu povo? E aí, para o esboço da redação, que já foi falado aqui para a Liliane, ó. Até foi colocado aqui. O ideal é que você faça que, ó, 25 linhas. O mínimo é 25 linhas.
O máximo é 30 linhas. O mínimo eu acho que o mínimo é 20 e o máximo é 30, se eu não me engano. O mínimo é 20 e o máximo é 30. Você não pode passar menos do que isso, porque toda vez que você escrever menos, é uma pontuação que vai ser retirado para você. Então, por isso que a gente pensa logo o quê? Se eu tenho 30 linhas, eu vou dividir, né? Aí eu vou botar aqui 5 linhas para a introdução, 5 linhas para a conclusão, e o miolo, que é aqui no meio, eu coloco para o desenvolvimento. E eu vou fazer 2 parágrafos grandes de desenvolvimento, tá certo? Então, é isso que a gente tem que pensar. Não vão pensando em escrever pouco, vão pensando em escrever falando sobre o tema, certo? É bom a gente escrever muito, por quê? Porque quanto mais você escrever, mais você mostra para o seu corretor que você está podendo e você sabe falando sobre o tema. Então, por favor, nada de, eu vou fazer 10 linhas. Pronto, pois se considere com nota ruim, porque com certeza você não vai passar. 10 linhas não sustentam uma redação, não. De jeito nenhum. Eu estou falando isso porque já fui corretora há muito tempo e a gente sabe que nem 10 nem 15 linhas sustenta a redação. E se você está atrás de um mínimo, que é pontuação de 5, né, 5 pontos, por favor, tente fazer pelo menos o maior número de linhas que você possa. Tá certo, meu povo? E aí, deixa eu voltar. Pronto. E aí, vamos para coisinhas. Eu tô botando só aqui, que eu não sei se a Thaís já falou com vocês com isso na primeira aula. Por exemplo, título. Liliane, eu preciso dar um título para minha redação? Não precisa. Só se a banca pedir. Mas se a banca não pedir nenhum título, a gente acaba não colocando. Então, quer dizer que na linha 1 eu já posso começar a falar sobre a minha introdução? Sim, você não precisa colocar o título, tá certo? E se você colocar, pode ser um título dentro da temática, mas foi colocado por você. Só não é obrigatório. Simplesmente não é obrigatório. Tá bom? Parte de rasura. Isso daqui é interessante, ó. Vamos dizer que você escreveu uma palavra e a palavra que você escreveu está errada. O que é que você vai fazer? Você vai sair riscando a palavra todinha assim? Aí eu vou fazer um grande rabisco em cima da palavra, assim, desenhando? Não, não faça isso. O correto é o quê? Passar só uma linha por cima da palavra. Por exemplo, faça apenas um traço e escreva a palavra certa ao lado. Por exemplo, aqui a pessoa, no lugar de botar a palavra, ela botou o quê? Palavra, com B. Então, o que é que a gente faz? A gente só bota um traço em cima da palavra errada e na frente coloca a palavra correta. Isso daí é correto para qualquer redação que você for fazer, tá certo? Não pegue a palavra errada e fica assim, pintando não, porque isso é rasura, isso é feio. Você só precisa passar um traçozinho no meio da palavra errada. E aí, quando você faz isso, você até mostra para o seu corretor que você está sabendo, que você sabe que não precisa ficar pintando a palavra, tá bom? Próximo aqui, né? Palavra que não cabe na linha, que é a translineação, ó. Isso daqui é interessante. Por exemplo, parte da palavra na mesma linha e outra na seguinte. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente está terminando lá no final da linha e, por exemplo, eu vou botar a palavra aqui, né? Palavra. Deu para colocar a palavra todinha, né? Escrita? Não. O que é que você faz? Você usa o hífen. E o hífen tem que ser usado dentro o quê? Da sílaba. Ou seja, você tem que quebrar dentro da sílaba. Então, palavra tem quantas sílabas? 3. Palavra. Então, eu tenho que quebrar dentro da sílaba. Se eu, por acaso, eu tivesse botado aqui, palavra, tem gente que acha que o V cabe, né? Aí bota o V sozinho, taca o hífen e bota o RA lá no final. Erro gravíssimo. Por quê? Porque você está quebrando a sílaba. O vrá tem que ficar junto. Então, se não coube lá, então traz ele para baixo, tá certo? Cuidado, na hora de quebrar
realmente a palavra de uma linha para outra, você tem que quebrar dentro da sílaba, certo? E aí tem um negocinho aqui, ó, cuidado, deve seguir as regras da separação silábica. Então, não é quebrar por quebrar em qualquer letra. Vai que eu boto P-A-L, aí lá embaixo eu boto A-V-R-A. Pronto, você já está errado. Por quê? Porque o lá tem que ficar junto. O pá tem que ficar junto. E o vrá tem que ficar junto. Então, ou você bota ele na linha de cima, ou você bota ele na linha de baixo. Tá certo? E quando você quebra, você utiliza o quê? O hífen. Ok? Ok, meu povo? Vamos aqui. Mais. Deixa eu ver aqui. Palavra. Pronto, aqui, ó. Esse círculozinho aqui, certo? Que tá aqui, que eu tô até circulando. Tá aparecendo esse verde que eu tô fazendo para vocês, tá? Aparece para vocês? Pronto. Obrigada. Esse círculozinho aqui é o círculo de quê? De parágrafo. Liliane, eu preciso botar o círculo? Não, não é para botar o círculo, não. O círculo é para dizer que tá tendo o quê, ó? Tá tendo um espaçozinho. Então, esse espaço no começo da linha é parágrafo. Então, você não pode começar, por exemplo, logo aqui, ó, no início da linha, não. Você tem que dar um espaçozinho e começar aqui. Por quê? Porque esse espaço aqui é o espaçozinho que vai dizer que é parágrafo. Eu tô falando isso porque eu sei que vocês sabem. Mas tem gente que vai fazer a redação e faz a redação do começo ao fim e não dá um parágrafo. Isso é erro gravíssimo. Liliane, eu comecei com um parágrafo, eu vou no início ao fim com ele, Deus me livre, pode não. Você tem que dar um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 parágrafo para a conclusão, tá certo? Então, nada de ficar fazendo parágrafos realmente de 2, sem nada, não. E aqui tem falando, ó, recuo de 2, ó, centímetros, que é justamente esse recuozinho aqui, ó, que vai dar o parágrafo, tá certo? Outra, certo? Tá sobrando aqui, por exemplo, esse espaçozinho aqui, ó. Escrita precisa vir até o final. Então, Liliane, eu botei a palavra aqui, e aí eu tenho que... eu quero botar a palavra aqui, deixa eu ver, a palavra carro. A palavra carro não vai caber toda aqui. O que é que eu faço? Eu boto... eu não quero quebrar ela, não. Vou botar ela lá embaixo. Não, você vai ter que botar nem que seja a metade da palavra aqui. Então, você vai ter que botar aqui nem que seja o A, o C, A e o R. E aí, aqui embaixo, você bota o quê? O R, O. Tá certo? Então, não deixem essas margens aqui no final, não. Não deixem. Não deixem, por quê? Porque senão, ó, o texto de vocês fica assim, ó, dançando. A gente precisa ir até o final da margem, tá certo? O que mais que eu posso botar aqui? Sem deixar espaços, sem diminuir a letra, ok. Aqui já foi, hífen, dentro da palavra, pronto. Vamos para cá agora. Aí aqui a gente vai ter, ó, pronto, algumas dicas. Por exemplo, um parágrafo com apenas uma frase. Não faça isso. Um parágrafo tem que ter pelo menos, né? Aqui tem que ter... A gente usa como se fosse 5 linhas. Eu acho que tá bom. 5 ou 6 linhas para um parágrafo de introdução. Tá muito bom, certo? Você não vai ficar fazendo coisas pequenas, não. Por quê? Porque isso não é parágrafo, tá bom? Aí, deixa eu ver. Não coloque frases feitas na redação. Por exemplo, cara de um, focinho de outro. O que são frases feitas? São aquelas frasezinhas que a gente usa como se fosse ditado popular. Não bote isso, não. Por quê? Porque isso é da fala, é coisa popular. Não é realmente parte da norma padrão, tá certo? Então, ó, não crie palavras novas, tá vendo aqui, ó? Não crie palavras novas, não converse com o leitor. Tem gente que faz isso. Por exemplo, tem aluno que viu que não deu para terminar a redação, aí fez 10 linhas, aí viu que não deu para terminar e falou assim, aí fala assim, ai, senhor corretor,
por favor, quero muito fazer odontologia, me ajude a passar. Não faça isso, não. Porque no momento que você faz isso, você está zerando sua redação. A redação não é para você ficar mandando bilhete para ninguém, não. A redação é para você falar sobre a temática. Eles não querem saber se a sua vida é boa, se você vai fazer uma faculdade. Não é isso que eles querem saber, não. Eles querem saber da sua escrita. Então, não mande bilhete para o corretor, tá certo? Outra, não copie trechos do texto motivador. Não tem aquele texto 1 lá e o texto 2, que era os macaquinhos? Então, não copie trechos, ou seja, tal qual. Ctrl+C, Ctrl+V. Você precisa, se você quiser se basear naqueles textos, você se baseia, mas use as suas palavras. Nada de usar as palavras do texto, tá certo? E não fuja o quê? Do tema. Fugir do tema é o quê? Zerar a redação. Ah, eu não quero falar sobre o tema, vou falar sobre outro. Então, pronto, o seu zero vai vir, com certeza. Porque eles não vão dar nota por um tema que não foi cobrado, tá certo? Outra, não use a primeira pessoa. Ou seja, eu, né? Não use a primeira pessoa. Você sempre vai ter que usar o nós. Ou seja, é porque a gente aprendemos, observamos, né? Observou-se. Não é assim, eu aprendi. Não é você. Não é você. Quando a gente fala, escreve, a gente escreve como se fosse coletivo. Nós e a sociedade. Certo? No momento em que você está dando sua opinião, é como se você estivesse trazendo a sociedade para junto de você. Então, nada de botar primeira pessoa. E na minha opinião, não tem na sua opinião, não. Aí, eu acho, você não acha nada, tá certo? Então, nada de botar essas coisinhas de primeira pessoa, não, tá bom? Ok. Outra. Não desrespeite os direitos humanos, a religião para argumentar o posicionamento. Não use religião para argumentar. Por quê? Porque religião é muito, muito, mas muito íntimo. Tem gente que pega e fala assim, é porque Deus vai nos ajudar e ele vai acabar com a guerra do mundo. Você não precisa botar Deus na sua redação, tá certo? É porque não sei o que, amém. Eu vou botar aqui um Pai Nosso, trecho do Pai Nosso. Não faça isso. Por quê? Porque não é local. Mesmo que você seja muito religioso, mas não é o local de você usar nada religioso. Por quê? Porque realmente não se sustenta. Não se sustenta. Mesmo que você acredite em Deus, Nossa Senhora, Nossa Aparecida, que você tenha seus orixás, que você seja até ateu. Provavelmente você tem alguma coisa na vida, mas você não precisa botar isso dentro da sua redação, tá certo? Outra coisa, não faça perguntas para depois você não resolver. Esse ponto interrogativo é o ponto de pergunta, né? Então, por favor, será que... Aí você fala assim, será que um dia as guerras do mundo vai acabar? Aí, quando você faz uma pergunta, espera-se que você tenha a resposta. Se você não responder, fica lá uma lacuna. Então, é melhor nem fazer pergunta. Vá só escrevendo e nada de fazer perguntas. Tá certo? Próximo, letra. Isso é muito bom. Letra o quê, legível. Liliane, pelo amor de Deus, eu tenho uma letra que ninguém lê. Porra, então trate de ajeitá-la. Por quê? Porque se ninguém lê, o seu 10 não vai vir. Nem o seu 5 vai vir, imagina o 10, tá certo? Outra coisa, letra, não misture letra cursiva com letra, né, com outra letra. Se eu tenho uma letra de forma, que eu acho que muita gente aqui tem letra de forma, né? Se você tem uma letra de forma, pois faça com a letra de forma do início ao fim. Nada de ficar misturando o A maiúsculo com o A minúsculo, o H maiúsculo com o H minúsculo. Não faça isso. Por quê? Porque com certeza eles vão tirar ponto de você, tá certo? Isso é muito bom. Outra coisa, uso de aspas. O que é aspas? São essas bichinhas aqui, ó, que você coloca antes e depois de uma frase, de uma palavra. Quando é que a gente vai usar aspas, né? Quando é para uma palavra estrangeira. Aqui tem a palavra o quê? A palavra bullying, né? Liliane, eu não sei escrever a palavra bullying. Muitas vezes eles nem sabem, e quando é uma palavra estrangeira, eles não cobram o que a gente sabe escrever. Por quê? Porque você está escrevendo em língua portuguesa.
Então, tem palavras que automaticamente nem todo mundo sabe escrever. Então, a maioria das bancas não cobra, por exemplo, uma escrita correta de palavras estrangeiras, né? Por quê? Porque nem todo mundo sabe, tá bom? Se você não sabe, então é melhor nem colocar. Uma dica: se você não sabe escrever a palavra, eu estou falando palavra estrangeira, não, estou falando palavra em língua portuguesa. Se você não sabe escrever a palavra, procure uma palavra com sinônimo parecido, certo? Ai, será que é com 2S? Será que é com C cedilha? Se você não sabe e acha que vai errar, pois bote uma palavra que seja parecida e que faça o mesmo sentido e que você sabe escrever. Por quê? Porque é melhor você ganhar a palavra do que você errar, por exemplo, pelo um erro ortográfico. Tá certo, meu povo? Isso daí é bom que a gente possa simplesmente ver também. O que mais que eu posso trazer aqui? Direitos humanos, já foi dito, tá certo? Posicionamento em terceira pessoa, já falei que é a parte imparcial, tá bom? E cuidado, texto expositivo, argumentativo, usa recursos para comprovar, né? E também tem para aqueles para comprovar com opinião e sem opinião. Então, vai depender do que é que você vai trazer, tá certo? E aqui nós vamos para a nossa introdução, que é aqui que a gente vai realmente chegar. A introdução é o primeiro parágrafo. Então, se ela tem o primeiro parágrafo, ela vai ter o quê? Se é o parágrafo de entrada, é o parágrafo que você vai o quê? Apresentar o tema. Então, tem aqui, ó, um temazinho bem apresentado, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, deixa eu aumentar. Pronto. Qual é a temática que foi cobrada, ó? A temática foi essa, ó. A busca pelo reconhecimento pessoal na sociedade contemporânea. Esse daqui é o tema. Então, você teria que falar sobre esse tema. E aí, a pessoa fez o primeiro parágrafo desse jeito, ó. Muito tem se discutido acerca dos valores e das regras impostas pela sociedade moderna. Nessa perspectiva, é relevante destacar que, com o advento das mídias sociais, surgiu também o desejo pela o quê? Exposição e o reconhecimento, visto que o indivíduo é admirado não só pela demonstração de alegria, como também pelo que consegue adquirir materialmente, tá certo? Então, veja, dentro de um parágrafo aqui, a pessoa fez o quê? Ela apresentou o tema, por quê? Porque ela pegou, com certeza, palavras que estão em destaque, ó, a busca pelo reconhecimento social. Tá bem aqui, cadê a palavra? Tá aqui, ó, reconhecimento, ó, reconhecimento, tá certo? Ó, com o advento das mídias sociais, ou seja, com o aumento das mídias sociais, surgiu também o quê? O desejo de quem dá exposição. Isso daqui já é a temática da pessoa, né? A tese dela. E do reconhecimento, visto que o indivíduo é o quê? Admirado não só pela demonstração de alegria, mas também pelo que consegue adquirir materialmente. Aí ele já está colocando duas coisas que ele vai trabalhar no desenvolvimento. O que é que ele vai trabalhar no desenvolvimento? Ó, que o indivíduo é admirado tanto pela sua alegria, como também é admirado pelo que ele tem o quê? Ó, materialmente. Aí vamos aqui para as nossas mídias. Todo mundo aqui deve ter WhatsApp, deve ter Instagram. Provavelmente no seu Instagram você deve seguir muitas pessoas. E tem aquelas pessoas chamadas, como é o nome das pessoas, hein, meu povo, que a gente segue e que ganha dinheiro com o que a gente segue? Aquelas influencers. Influências da vida. Isso, Magda. Os influências da vida. Vamos pegar a Virgínia, né? A Virgínia, a mulher que tem que sei quantos filhos, tem que sei quantas babás, né? E aí a mulher tem dinheiro para dar e vender, faz um monte de coisa na internet, tem milhões de pessoas seguindo ela. O que ela faz, até o que ela come, o que ela vai botar no banheiro, ela coloca lá na mídia. E toda vez que alguém vê alguma coisa dela, automaticamente ela está ganhando dinheiro. É tanto que Virgínia também faz as dancinhas dela e faz também propaganda. E as propagandazinhas lá no feed dela, só um feedzinho que ela coloca lá, são milhões de reais.
E aí, esse R$ 1.000.000 vai fazer. Vamos dizer que a Virgínia está fazendo a propaganda de maquiagem. Aí todo mundo vai querer comprar a maquiagem da Virgínia. Só aquela propaganda que ela está fazendo ali, que está durando o quê? 10 segundos, 15 segundos, 1 minuto, ela já ganhou muito dinheiro, muito dinheiro. Então, automaticamente está o quê? Ó, no lado do material. Ou seja, para a pessoa ter alegria, né? Para a pessoa ser alegre, parece que ela tem que seguir o quê? Ela precisa ter o quê? Materialmente alguma coisa. Aquele negócio de ontem, parece que a grama do outro sempre é mais verde. Ah, eu sou pobre, queria ser que nem a Virgínia, assim, ter um jatinho para cima e para baixo, né? Ter muito dinheiro, ter muito filho e ter muita babá para cuidar dos meus filhos, né? Então, simplesmente, meu povo, é isso que o povo deseja. Mas o povo não para para ver que toda vez que a gente segue alguém, você também está dando dinheiro àquela pessoa. É tanto que, por exemplo, o pessoal do Big Brother, que eu assisto o Big Brother, né? O pessoal que sai do Big Brother, a primeira coisa que eles vão olhar é o quê? As redes sociais. Por quê? Porque eles vão fazer as propagandas lá no Instagram. E cada propaganda daquela, pelo quê? Pelo Mercado Livre, pela TIM, pelo qualquer outra empresazinha dela, paga-se em cima do que ele fizer. Então, veja, tudo isso vai gerar o quê? Reconhecimento, o quê? Ó, pessoal. E esse reconhecimento vem tanto pelo lado positivo, como também vem pelo lado negativo. Então, veja, você vai desenvolver em cima disso daí. Tá certo? Isso daí é o que é um exemplo do que seria praticamente a introdução dentro dessa temática, tá certo? E aí, eu vou pegar um texto, um tema aqui para vocês. E agora é trabalho, certo? Agora é trabalho. Ó, texto que virá na prova de redação. Esse daqui é aquele textozinho lá que eu li com vocês antes dos macaquinhos, que fica lá em cima, que eu disse que é um texto que é igual para todos os anos, né? Então, é ele aqui, ó. O texto, veja, é tanto que eu marquei o texto. A leitura, a partir da leitura dos textos motivadores apresentados e com base em seus conhecimentos prévios, redige um texto que dissertativo e argumentativo. Você tem dissertar e argumentar. Tá? Você não pode narrar e você não pode descrever. Em o que? Em prosa. O que é em prosa? É simplesmente aquilo que você vai fazer em parágrafo. Não é, por exemplo, em poesia, em formato de música, nada disso, tá certo? Em prosa, na modalidade o quê? Escrita formal, ou seja, na modalidade da escrita, sem gírias, tá bom? Da língua portuguesa, sobre o seguinte tema. Qual é o tema que nós colocamos aqui, ó? Pandemia e a violência doméstica. Os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil. Vamos dizer que esse seja um tema que vai cair no Enseja esse ano. E esse tema fosse falar sobre a pandemia e a violência que as mulheres passaram, por exemplo, dentro das suas casas por conta da pandemia, né? E aí você vai desenrolar a partir desse tema. Só que esse tema tem que vir o quê? Com proposta de intervenção. Onde é que vem a proposta? Na maioria das vezes vem aonde? Na conclusão. Que respeite os direitos humanos. Você vai selecionar, organizar, relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Tudo que está em vermelho e em preto não se modifica. Todo ano é desse jeito. O que é que muda? O tema, que é o que está em roxo, tá certo? Só o tema que muda, mas o texto aí é igual para todos os anos. Por isso que a gente trabalha em cima desse padrão. E aí, continuando, vamos estar aqui, ó. Se a gente tem um tema, pandemia e violência doméstica, os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil, né? O que é que a gente poderia, por exemplo, pensar, certo? O que é que a gente poderia, por exemplo, pensar aqui? Espera aí que tem uma pessoa tentando entrar aqui. Pronto. O que é que a gente poderia pensar? Eu botei aqui, a gente poderia pensar na pandemia. Por quê? Porque a pandemia já está no tema, né? Ó, já está aqui, né?
Então, a gente poderia pensar na pandemia, a gente também poderia pensar na violência doméstica, porque são as palavras-chave, e a gente poderia pensar também na sociedade brasileira, né? Por quê? Porque são as mulheres no Brasil. Então, veja, essas três aqui são o que a gente chama de quê? Palavras-chave: pandemia, violência doméstica e mulheres no Brasil. São as palavras-chave. Então, você pode muito bem fazer a sua redação em cima dessas palavras-chave. Eu tenho que escrever sobre pandemia, dentro da pandemia, a violência de mulheres e o que é que elas passam, e principalmente na sociedade brasileira. Você não pode, por exemplo, falar lá da sociedade dos Estados Unidos, da Índia, da China. Você até pode, se você der um exemplo, mas você não pode falar exclusivamente de lá, tá certo? E aí, por exemplo, tem esse lado aqui, ó, um exemplo de introdução, certo? Ó, um exemplo de introdução que trabalha, por exemplo, e traz um exemplo dentro dessa temática. Colocamos assim: embora a mulher brasileira venha, no decorrer dos séculos 20 e 21, conquistando vários direitos, ela ainda não venceu alguns costumes herdados do sistema patriarcal, que sempre a subjugou e foi conivente com atos de violência doméstica. Essa situação se agravou ainda mais com a determinação do isolamento social, que colaborou para que muitas mulheres vivenciassem uma pandemia dupla. Que é essa pandemia dupla? A convivência com o agressor e a vulnerabilidade econômica. Veja aí, essa é a minha introdução. Tudo que está aí amarelo é o quê? É algo que eu trouxe da história para sustentar o que eu vou dizer em relação à violência contra as mulheres. Então, eu estou dizendo o quê? Que lá nos séculos 20 e 21, né, a mulher poderia até ter aumentado em relação assim, ela tem mais liberdade e tudo, conquistou direitos, está tudo ok. Até mesmo porque as mulheres estão conquistando seus espaços e seus direitos, né? Mas tudo isso vem de um quê? De um sistema patriarcal. Patriarcal quer dizer o quê? Patriarcal relacionado a pai, que quer dizer o quê? A homens. Então, nós mulheres ainda vivemos em um sistema patriarcal, ou seja, um sistema em que homens ainda dominam a sociedade. Infelizmente, mas é uma realidade. Não estou dizendo que é tudo, mas eu estou dizendo que resquícios desse sistema ainda está dentro das nossas casas. É tanto que hoje, quando mulher e homem, por exemplo, quando a família é constituída por um homem e uma mulher, e esse casal vai se casar, né? Todo mundo espera que o homem seja o quê? O provedor da casa. Quem é que vai trabalhar para cuidar da casa? O homem. E a mulher todo mundo vai esperar que a mulher fique aonde? Dentro de casa. É por isso que quando ela trabalha, mas ela volta, automaticamente espera-se que ela faça o quê? As tarefas domésticas. Por quê? Mas ela tem que fazer, por quê? Porque minha mãe lavava minhas cuecas. A minha mãe fazia minha comida, né? A minha mãe fazia tudo para mim. A sua mãe, né? Então, a gente precisa, por isso que homens crescem ainda pelo sistema patriarcal, pelo modo como eles são criados. E aí, a gente precisa repensar a nossa criação de meninas e meninos ainda. A gente precisa criar nossas filhas para serem donas do corpo dela, e a gente precisa criar os nossos filhos para respeitarem as mulheres, sejam elas da nossa família ou não, né? Por isso que a gente precisa repensar a nossa criação. E aí, eu trouxe esse exemplo simplesmente porque mesmo as mulheres conquistando os direitos dela, elas ainda passam por atos de violência. E esses atos de violência têm tudo a ver com o quê? Com o isolamento social. Veja que eu não botei a palavra pandemia, eu botei o quê? Isolamento social. E quando a gente teve a pandemia, e todo mundo passou, e a gente sabe que muitos casais, né, chegaram até se separar. Por quê? Porque muita gente não se viu tanto tempo um do lado do outro. Nunca se teve tanta separação
como na pandemia. Por quê? Porque ninguém podia sair dentro de casa. E tinha casal que olhava para um e olhava para o outro e falava assim, não aguento mais olhar para a cara dele. Ou então, não aguento mais ele dentro de casa fazendo isso, ou falando isso, né? E aí as pessoas chegaram a se separar por isso. Mas aqueles que não se separavam, tinha aquelas, né, que tinham os diachos dos maridos, os maridos esdrúxulos dela. E aí esses maridos, ou então companheiros, eles muitas vezes virariam os agressores dentro de casa. Então a gente tinha vivendo uma dupla pandemia. A pandemia do agressor e a pandemia da vulnerabilidade econômica. O que é vulnerabilidade econômica? Muitas mulheres não se separam por quê? Porque elas acham que não vão ter simplesmente como se sustentarem ou sustentar os seus filhos. Então, muitas vezes elas abrem a boca e dizem assim, mas quem trabalha é ele. Se eu sair e levar o menino, eu vou dar de comida como por menino? Por isso que eu fico dentro de casa, prefiro apanhar do que deixar meus filhos passando fome. Então, quantas mulheres não pensam dessa forma? Muitas mulheres, muitas, né? E aí, meu povo, pensar nisso daqui, ó. Essa primeira parte aqui é uma primeira parte de introdução, certo? E aí eu quero que vocês agora pensem junto comigo dentro desse modelo aqui, ó. É o modelo de introdução, certo? Liliane, o que é que eu vou fazer? Você só vai colocar tudo que está em vermelho é para você fazer. O que está em preto é o que é o modelo. Então, por exemplo, aí você pode botar o tema, pode escrever o tema. É uma questão que tem gerado debates relevantes na sociedade contemporânea. Ponto. Aí, contextualize a situação apresentando o panorama geral ou um dado importante. Qual foi o dado que eu, Liliane, usei? Eu trouxe um dado que falava que as mulheres do século XX e do século XXI, elas simplesmente ganharam mais direitos. Liliane, eu posso, por exemplo, botar um dado filosófico? Pode. Eu posso botar um dado, por exemplo, um dado mais pessoal, mas que não fale só de mim, que fale no contexto geral? Pode, tá certo? Aí você bota um dado, aí continua. Nesse contexto, no contexto qual? Do dado que você trouxe. Nesse contexto, é fundamental refletir sobre, aí, ó, qual é o tema, né? Sobre o tema e os impactos que ele provoca na sociedade. Diante disso, é possível afirmar que. Aí, o que é que você vai afirmar? Eu afirmei o quê? Né? Eu afirmei que as mulheres estavam simplesmente vivendo em uma dupla pandemia. Então, podemos afirmar que, aí eu botei, que as mulheres estão vivendo em uma dupla pandemia, uma vez que indique os principais aspectos que serão discutidos nos parágrafos seguintes. O que foi os dois aspectos que eu coloquei? Qual seria minha dupla pandemia? Né? Seria o quê? Pensar que ela estava vivendo com o agressor e que ela também ia passar por uma vulnerabilidade econômica. Então, veja aí. Esse parágrafo aqui é um parágrafo modelo que dá para você fazer para qualquer tema que você realmente pegar. Então, você só precisa entender o quê? Que dentro da introdução a gente bota o tema. Liliane, eu posso escrever tal qual o tema? Pode. Você pode botar o tema, trazer um dado estatístico, um dado que seja da história, do dia a dia, um dado da filosofia, certo? Um dado que tenha algo que você lembrou lá do IBGE, alguma coisa assim, e que você vai defender uma tese. Qual é uma tese? A sua opinião. A minha opinião, Liliane, é que as mulheres estavam vivendo uma dupla pandemia. E essa dupla pandemia vai trazer o quê? Que a primeira seria o agressor dentro de casa, e a segunda seria justamente a vulnerabilidade econômica. Deu para entender, meu povo, como é que a gente pensa a introdução? A introdução, o próprio nome já fala, você vai introduzir o tema. Você vai apresentar o tema. Dentro de apresentar o tema, você traz um dado relacionado ao tema e depois você vai simplesmente trazer algo que você acha que tem a ver com esse tema, tá certo? Então,
pensando aqui, né? Pensando nesse tema aqui. Pronto. Pensando aqui nesse tema. Pronto. Pandemia e a violência doméstica, os desafios vivenciados por muitas mulheres no Brasil. Veja que é um tema bem grande. Então, dentro da pandemia, as mulheres sofreram muita violência. Que tipo de violência? Você pode muito bem elencar 2 tipos de violência. Eu acho que elas passaram por violências físicas e violências psicológicas, né? Por exemplo, tem agressor, tem marido, tem companheiro que não bate na mulher, mas chega para ela e fala assim: e tu vai sair com essa roupa? Tu tá tão feia com essa roupa? E tu vai pintar o cabelo? E o teu cabelo vai ficar assim? Ai, mulher, se arruma. Ai, mulher, tu não sei o que, não sei o que. Quando as pessoas vão fazendo isso, elas estão simplesmente o quê? Denegrindo o lado psicológico. Então, muitas pessoas também ficam ruins com isso. De tanto a pessoa falar que a pessoa é feia, 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 um dia ela acredita, né? Um dia ela acredita. Então, veja, quais são esses desafios vivenciados por essas mulheres dentro da pandemia? Gente, nós passamos por isso. Quem é mulher passou por isso. E quem é homem, com certeza também passou, porque teve suas mulheres dentro de casa. Não estou dizendo que os homens bateram nas mulheres aqui, não. Eu estou dizendo que eles sabem, com certeza, que nós, mulheres, passamos por muitas violências só pelo fato de ser mulher. Tá bom? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pensem nesse tema aqui, nesse padrãozinho aqui, e que vocês tentem contextualizar algo relacionado ao tema da pandemia e à violência das mulheres. Então, se vocês fossem reescrever, vocês reescreveriam de que forma? Tá certo? Então, por exemplo, agora eu vou falar só oralmente, porque isso vai ficar para casa, né? Vou falar só oralmente. E eu vou querer perguntar para vocês. Contextualize a situação apresentando um panorama geral ou um dado importante. Pronto. Dentro lá da violência e da pandemia, qual seria o dado que a gente poderia trazer? Agora eu quero ouvir vocês. Eu, Liliane, falei lá do século XX e século XXI que as mulheres ganharam muitos direitos. Mas mesmo ganhando os direitos, elas ainda vivem no sistema patriarcal. E aí, o que seria um dado importante para trazer aqui, para cá, dentro dessa temática? Eu gostaria de ouvir vocês agora. Qual seria um dado bom que a gente poderia trazer? E aí? Eita! Hein? Bora, meu povo, bota no chat. Já que não querem ligar o microfone, bota pelo menos no chat. Eita, que o negócio é difícil. Imagine no dia da prova. E aí, meu povo? Lourdes, é desse jeito, com essa boquinha assim, bem, né? E assim mesmo. Então, vamos ver aqui o que é que a gente poderia colocar, ó. Aqui eu botei em relação ao modelo da padronização, né? Da padronização das mulheres. Deixa eu ver aqui, que é o que a gente vai ver depois. Pronto. É esse tema aqui que a gente vai ver em relação ao trabalho de casa, ó. A padronização da beleza imposta pela sociedade. Certo? Então, eu estou botando beleza não somente para mulher, eu estou botando para homens também. Então, veja que nós temos algumas palavras-chave aqui, ó. Padronizar, beleza e sociedade. Né? Então, quando a gente pensa em beleza, né? Muitas pessoas pensam em fazer muitas coisas para poder conseguir, por exemplo, uma beleza que ela acha que deveria seguir, né? Tem gente que gosta de moda, tem gente que gosta de
seguir, por exemplo, padrões, né? Certo? A Magda colocou assim, eu colocaria que muitas pessoas perderam os seus empregos e dentre essas pessoas as mulheres foram a maioria. Pronto, daqui em relação à anterior, né, Magda? É bem interessante isso mesmo. Ou seja, nesse caso, as mulheres, né, relacionadas à pandemia, né, elas realmente perderam os empregos, até mesmo por tudo que elas passariam. Uma coisa que as mulheres também passam, que é muito, elas sofrem só pelo fato por exemplo, as mulheres engravidam. E quando elas engravidam, vocês sabem que quando ela está de carteira assinada, elas não podem ser colocadas para fora. Mas no momento em que elas voltam da licença maternidade, muitas empresas fazem o quê? Simplesmente dispensam as mulheres. Por quê? Porque ela vai passar a ser mãe de menino pequeno, de criança. E aí as empresas já pensam assim, vixe, ela vai ter que faltar. Por quê? Porque o menino vai ficar doente, né? Ela vai passar muita noite dando de mamar, ou então vai ser ela que vai cuidar do menino. Então, isso acontece muito ainda, e muito mesmo. Quem é homem não consegue imaginar isso, né? Mas quem é mulher sabe muito bem que a sociedade cai em cima em relação a isso, tá certo? Mas falando da padronização, né? Se a gente fosse padronizar aqui, falar sobre a padronização da beleza imposta pela sociedade, o que é que as pessoas passam para poder conseguir isso daqui, tá certo? Então, a gente precisa pensar nesse lado aqui da padronização. E aí eu trouxe aqui, por exemplo, uma tirinha, né, que vai falar um pouco falando sobre esse texto. Vamos dizer que essa tirinha está lá na folha da prova do Enseja, para você interpretar. Aí ela vai dizer, minha irmã diz que é preciso muito esforço para ter um corpo perfeito. Aí a criança responde, sério? Porque eu não faço esforço nenhum, mas funciona tudo direitinho, né? Então, veja, o que é que essa tirinha está querendo dizer? Minha irmã diz que é preciso muito esforço para ter um corpo perfeito. Sério? Pois eu não faço esforço nenhum, mas funciona tudo direitinho. Qual é a interpretação? E aí? Assim, para mim, a minha interpretação, né, dessa tirinha, no caso, é como se a garota já crescesse pelo que é imposto pela sociedade, que a mulher tem que ser bonita de corpo, a mulher tem que estar sempre bem arrumada, e pro garotinho, ele já é o contrário, né? Ele já diz, como ele diz, eu não faço esforço nenhum e tudo funciona direitinho. Ele tá falando pelo outro lado, ele tá falando no corpo como se fosse tudo em mim está funcionando bem, eu estou bem de saúde. E ela já fala pelo lado da beleza. Isso que eu entendi. Muito bem, isso mesmo. Mas tem Era, outras interpretações. Diga, Edvan. não, era o que eu tava falando. Eu ia falar, acho que é parecido com o que a mina falou aí agora. Que a mulher já ela é tão cobrada, né, que já cresce assim. Ela mesmo se cobra. Chegar ao ponto dela mesmo se cobrar, que tem que ter muito esforço para ter um corpo perfeito. Já a sociedade já cobra tanto da mulher que ela já cresce assim, ela mesmo se cobrando. Chega a um ponto dela mesmo se cobrar, tem que ter um corpo perfeito, fazer tudo o que for possível para ter um corpo perfeito. Porque para ela nunca tá bom, nunca tá na perfeição. Então ela tenta buscar sempre a perfeição, mas é devido à sociedade, né? Que já cobra muito e a mulher ela mesma se cobra. Chega a esse ponto. Eu interpretei assim, né? E já o Não? homem não. Tanto que quando a criança nasce, quando nasce uma menina, ixi, é muita coisa, muita roupinha, aquela coisinha bonitinha e tudo. E o homem não, é aquela coisa mais despojada. Vestiu azul, tá bom.
Eu penso bem que interessante. Não, e é interessante, ele, Edvan pegou em um detalhe que eu acho isso assim magnífico para interpretar. Não estou dizendo que isso seja magnífico, não, mas para interpretar. Por exemplo, você vai num shopping, pronto. Você entra dentro de uma C&A, de uma Riachuelo, de uma Marisa, certo? Você pode ver que o lado feminino, é peças e peças, né? Tem um monte de opção. E o lado masculino, você tem, mas você tem umas opções um pouco menores. E aí é aquele negócio realmente, parece que para a mulher sempre tem que ter muito detalhe, né? Tem que ter muita peça de roupa. O menino, você bota uma cueca, já tá vestido. Pronto, solta o menino vai. A menina não pode ficar só de calcinha. Por quê? Porque ela tá nua, né? A Maria, a menina tá nua. Precisa botar um vestido, do vestido vai para um sapatinho, aí vai a meinha de frufru, aí no cabelo tem que ter um negocinho, tem que ter uma tiara, tem que ter um negocinho, e assim vai. Então, para a criança, do lado feminino, você pode ver como chove de opção. Para o menino, não. O menino é um short, uma cueca e uma blusa. Pronto, o menino já tá bom. E já tá bom. E até descalço ele vai, né? É tanto que eu gosto de até brincar assim, Você pode ver quando... Agora eu tô falando de gente adulta. Você vai numa festa, pronto, festa da Ibaretama. Aí você pode olhar para os casais. Olhe para os casais que sejam homem e mulher. As meninas vão tudo emperiquitada. Bota salto alto, compra roupa para ir para festa. Compra roupa para ir para festa e tudo, não sei o quê. O homem, ele vai de chinela de dedo, de short e com a primeira blusa que ele vê no armário. Pronto. Então o que? Eu vou para a festa. E eu vou para a festa. E aí, como você vê, o homem ele é despojado. Por quê? Porque ele não é cobrado isso dele desde a infância. É tanto que a mulher que olha para o homem e fala assim, macho se ajeita, né? Macho se veste melhor, não sei o que, não sei o que. Ou seja, é algo bom também. Mas isso já é tão impregnado na menina desde o início que faz com que ela olhe para o corpo dela e fale assim, eu preciso ser magra, eu preciso ser bonita, meu cabelo precisa ser liso, né? E eu preciso seguir um padrão. Então, se você não tiver com cabelo liso, dentro da moda, parece que você está sendo excluída. Mas é isso, a moda vai mudando. Mas as meninas simplesmente são mais cobradas que os meninos. E eu estou falando isso pela sociedade, mas também pelas nossas criações. Olhem para dentro da nossa casa, veja como é que nós fomos criados. Como é que vocês foram criados, né? Porque eu fui criada aqui em casa, a mãe olhando para mim e dizia assim, vai varrer a casa, Lili. Aí eu olhava para ela e falava assim, por que a senhora não manda seu filho? Aí ela fala, mas Ruíla me varrer na casa? Eu, sim, o que ele tem no meio das pernas não vai cair, não. Falava desse jeito, né? Mas, simplesmente, homem não varria casa, homem não lavava roupa, né? E aí, quando você pensa, um homem desse, quando casa, vai para uma outra mulher, no caso, se for uma mulher, vai para uma outra mulher e ele espera-se que a mulher trate ele como a mãe. Não vai tratar como a mãe. Não vai, né? Não vai. E aí a gente já começa a ter o choque. O choque é justamente aí na parte do casamento, né? Por quê? Porque o marido vai querer que ela faça o que a mãe fazia dentro de casa. Poxa, é outra pessoa, são outras vivências. Por isso que a gente precisa pensar na criação dos nossos filhos. Então, quando a gente tem filho dentro de casa, a gente precisa pensar, poxa, eu estou criando a minha filha para entrar nesse padrão, ou eu estou deixando ela livre para ser quem ela queira ser dentro de uma identidade que ela ainda vai descobrir. Poxa, o meu filho, ele pode ser qualquer coisa que ele quiser, né? Se ele tiver realmente dentro de uma convenção que ele vai achar que dentro da sexualidade dele, ele ou ela, né, não vão se reconhecer como tal e vão ter uma sexualidade de quererem ter um nome, né, um nome social, ou então quererem ser chamados pelo nome feminino e masculino, poxa, são pessoas que estão se reconhecendo dentro de uma identidade.
E até hoje a gente brinca com essas coisinhas. Diga, Edivan. Não, é que eu estava acompanhando aqui, vendo aquele outro texto antes, e justamente falava da pandemia e da violência, né? E eu estava pensando aqui, em relação à violência, né, contra a mulher, que a gente está falando no tema, e hoje a gente vê algumas ações, eu não sei se eu peguei, onde foi que eu peguei isso, não sei se foi na televisão, não sei onde foi, algumas ações do governo que estão tentando, né, diminuir essa desigualdade e dessa forma diminuir também a violência, né, que eu acho que, não sei se eu vi em algum canto, por isso que eu não estou muito bem lembrado, mas em relação a salários, né, que acho que o governo criou uma lei que os salários tinham que ser iguais, né? Isso. Acho que foi isso. E agora, mais recente, o governo criou outro projeto que é em relação ao combate, tentar combater a violência contra a mulher, que na hora que a mulher fizer o boletim de ocorrência, que foi informado na polícia, o agressor imediatamente ele já vai ter que usar a tornozeleira eletrônica para tentar, né? Porque infelizmente a gente sabe que no Brasil as leis, a mulher faz um boletim de ocorrência, pede uma medida protetiva e tudo não resolve, ela acaba morrendo do mesmo jeito. Pensando nisso, no que eu queria falar, a gente está falando já de outra coisa, mas tudo está interligado. Tudo está interligado, justamente. No caso, se eu fosse fazer, né, uma redação sobre esse tema, na minha parte que fosse para concluir, que a gente tem que achar uma solução, né, assim? Isso. Chegar a uma solução, né? Uhum. O meu pensamento, não sei se eu estou certo, mas eu acredito que esse tema, para a gente tentar reduzir a violência contra a mulher, seria importante tratar esse tema nas escolas. Começar nas escolas, como se isso fosse uma matéria escolar. Porque eu penso assim, o governo, a gente vê quando uma mulher é assassinada, que infelizmente aqui no Ceará também a gente está tendo muito caso de feminicídio, aí as pessoas cobram muito do governo, porque o governo não faz uma ação, não faz isso, não faz aquilo, não sei o quê. Mas eu penso assim, isso é uma questão de educação também. Uhum. Porque para o governo tentar combater um feminicídio, ele teria que colocar um policial dentro da casa de cada pessoa. Porque não tem como ele adivinhar quem é que vai matar quem, né? Mesmo às vezes tendo a denúncia, mas mesmo assim fica difícil, né? Então acho que isso seria interessante. Era como se isso fosse uma matéria, um currículo escolar, matéria, não sei como é que chama, mas para começar a tentar educar os meninos, né, principalmente, para tentar acabar com essa violência, porque infelizmente a ação assim de lei, essas coisas assim, nossas leis são muito, a gente tem muita lei, mas infelizmente poucas funcionam, né? Esse era o meu pensamento. Assim, né? Era um currículo escolar para começar desde cedo, para tentar acabar com essa agora fugiu o nome, mas acho que deu para entender o que é que eu quis falar. Com certeza. E aí eu vou pegar o que você disse para transformar justamente no seu exemplo. Você falou assim, Liliane, eu acho que eu vi aqui em algum canto, mas eu acho que eu vi que o governo fez uma lei para tentar igualar os salários. Pronto, isso daí já seria o seu exemplo. Vamos dizer, você poderia muito bem dizer que por muitos anos as mulheres ganharam muito menos do que os homens. E o IBGE fala que as mulheres até hoje ganham 30% a menos do que os homens, fazendo a mesma função. Então, se ela está sendo lá, por exemplo, ela está fazendo uma função X e tem um homem fazendo a mesma função que ela, no mesmo horário, na mesma empresa, ela ganha 30% a menos do que ele, só pelo fato de ser mulher, né? Pronto. E aí, se você transformasse isso e falasse assim, no Jornal Nacional, no dia tal, passou-se uma reportagem que falava sobre isso que o governo... Pronto, é o seu exemplo. Então, você já ia ganhar pontos com isso, entendeu? Então, você pode usar, por exemplo, reportagem, você pode ver, eu vi um negócio lá no
no Fantástico, que gosto muito de assistir o Fantástico. Me lembrei de uma reportagem do Fantástico. Pronto, bota assim, no Fantástico, em uma reportagem do Fantástico, no mês de março do ano 2026, passou sobre isso. Pronto, você já está dando um exemplo da temática que você está trabalhando, tá certo? E realmente foi isso mesmo. Hoje, o governo, ele tentou criar uma lei para nivelar justamente isso. Por quê? Porque as mulheres simplesmente ganham menos do que os homens. E o fato delas estarem passando por isso, que você até falou, mas por que nós temos a onda de feminicídio? Por que nós temos tantas mulheres sendo mortas? Porque a gente ainda vive nesse sistema patriarcal. O que é o sistema patriarcal? É o sistema em que homens ainda acham que dominam a sociedade. E o fato deles acharem que dominam a sociedade, eles acham que o corpo da mulher também deve ser dominado. Então, o que é que faz, por exemplo, um homem olhar para uma mulher, a mulher diz assim, eu não quero mais você, vamos terminar. Pronto. Ela está terminando o relacionamento. O que é que faz um homem olhar para ela e dizer assim, se você não for minha, você não vai ser de ninguém. E ele mata ela. O que é que faz um homem fazer isso? Simplesmente porque ele acha que aquele corpo daquela mulher é algo que deveria ser dele. Entendeu? Então, os homens ainda olham para o corpo das mulheres como objeto, como algo a ser tomado. Foram coisas que, por muito tempo, a gente passou por isso. E que a gente precisa realmente reformular esse tipo de discurso. A gente precisa olhar para os nossos filhos homens e dizer simplesmente que eles não podem tocar nas mulheres sem permissão, porque não é não. E pronto. Né? Com certeza. Então, por que nós temos, por exemplo, a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, para que vocês saibam, é a terceira lei melhor do mundo, para defender mulheres contra violências. A Lei Maria da Penha é a terceira lei melhor do mundo contra a violência de mulheres. Mas a gente começa a se questionar. Temos uma lei que defende mulher, mas a gente deveria ter essa lei? Não, a gente não deveria ter essa lei. Por quê? Por que a gente tem lei de Maria da Penha, a lei de feminicídio? Porque a gente ainda tem homens que matam mulheres. Se homens não agissem dessa forma, não existiria leis para isso. A gente viveria sem leis, né? Então, aí, quando você traz, por exemplo, a Lei Maria da Penha e diz, no Brasil temos a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores leis do mundo. Pronto, já é um dado que você está trazendo. É porque no Brasil 30% das mulheres ganham menos do que os homens. Por muito tempo isso é constatado, segundo o IBGE. É um dado. Entendeu? Então, toda vez que você traz um dado da sociedade e coloca na sua redação, você está ganhando pontos com isso. E a gente precisa começar a pensar nesses dados dentro da temática que vai ser abordada. Tá certo? Então, meu povo, é isso que eu quero que a gente vá começando a treinar. Eu vou deixar aqui as duas temáticas para vocês e vou deixar também o texto padrão. Vai ser a temática da pandemia e da violência e a temática da padronização dos corpos. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão simplesmente pegar o texto padrão e vocês vão só colocar, transformar esse texto padrão naquele texto. Deixa eu pegar. Pronto. Vocês vão pegar esse texto padrão, vão tirar a parte em vermelho e vão colocar as partes em vermelho de acordo com a temática, tanto da pandemia e da violência, como também da padronização, tá certo? E nós vamos treinar isso como introdução. Por quê? Porque a gente precisa pensar em dados que sustente a nossa introdução também. Então, vai ser o nosso trabalho de casa, a nossa atividadezinha de casa. É tanto que eu vou pegar só isso daqui, vou tirar, vou botar o slide todo, mas eu vou tirar simplesmente só isso daqui e botar, tá aqui, ó, o padrão para seguir é esse. Por favor, façam dentro desse padrão. E aí vocês vão trabalhar só esse lado do vermelho e substituir. Tá tudo ok? Ficou bem explicado? Show. Só mais uma coisinha que eu ia falar sobre aquele mesmo assunto. A educação também tem que começar em casa, né?
Porque também não é só botar para cima dos professores. Errei nesse ponto, mas é preciso mudar muita coisa ainda. É tanto que eu vou dar um exemplo para vocês, que é bem isso, eu acho que a gente passa muito em sala de aula e acontece muito nas nossas casas. Por exemplo, eu tenho um afilhado, que também é meu sobrinho. E aí, a minha cunhada disse que eles trabalham também na escola, aquele negócio do trânsito, né? Ai, não pode passar no vermelho, não sei o que, as plaquinhas, pronto. As crianças já começam a aprender desde cedo, lá na escola. Pronto. E aí ela disse que dos meninos, a professora estava explicando e dizendo assim, gente, ó, quando sair no verde é para passar. Mas quando chegar no amarelo, já é para a gente ter atenção. Se der para passar, não passa, mas se não der, já vai, né, diminuindo até você ficar no vermelho e não passar. Aí ela disse que simplesmente a criança olhou e falou assim, não, tia, pois eu acho que a senhora está errada. Ela, por quê? Porque quando eu ando com meu pai, ele passa só no vermelho, né? Ele só passa no vermelho. Então, eu acho que é a senhora que está errada. Aí veja como é. O pai acha que a criança não percebe isso, né? A criança percebe tudo. Por isso que eu falo que você falando palavrão perto de criança, ela vai pegar o palavrão. Você pegando gestos, ela vai pegar gestos. Aí a gente fala assim, a criança está dando língua, aí você fala assim, ai, menino mal educado, dando língua. Se ela dá língua, é porque com certeza ela viu alguém dando língua para ela. É isso, entendeu? Pode falar de língua. É porque nesse ponto aí, quando é criança, quando é pequeno, a gente acha bonitinho. A pessoa ensina. Porque ensina mesmo, a gente sabe que ensina. Desculpa aí, mas os avós principalmente. Os avós são de outra geração, né? Outra geração. E por isso que nós, que somos de uma geração um pouco mais próxima dos nossos pais, muitas vezes a gente tem choque de geração com os nossos avós. Quando os nossos avós, por exemplo, minha avó, quando meu primo vinha me visitar, ele falava assim, tia, cadê a Lili? Aí tá lá no quarto, aí ele emburacava no quarto. Aí ela falava assim, coisa feia, um menino entrando no quarto da menina. Por quê? Porque na época dela isso não acontecia. Não acontecia. E ela acha feio quando fica um homem e uma mulher junto, porque ela sabia que no tempo dela, meninos e meninas não podiam ficar juntos sozinhos, né? Então, isso eu consigo entender. Mas nós que somos educados nessa geração e que a gente está tendo os nossos filhos, a gente não vai educar os nossos filhos, por exemplo, como a gente foi educado. A nossa educação com os nossos filhos tem que ser melhores do que a educação que a gente passou, né? Então, se a gente tem choque de geração, é porque realmente é uma geração que passou. Mas a gente não precisa brigar com o pai, com a avó, não. A gente só precisa dizer o quê? A sociedade se modifica. Então, os olhares também precisam se modificar. E o modo como homens e mulheres eles têm que lidar, ou então o homem lidar com a mulher, precisa também ser modificado. Precisa também ser olhado de outra forma. Tá bom? E se eles não têm educação e ensinamento bons em casa, né? Deixa eu ver, Alane. Vai respingar na sociedade, justamente. É isso mesmo. Então, por que que isso acontece? Poxa, eu ensinei tanto meu filho e ele fez isso. Não. Você pode muito bem ter ensinado de uma forma, ou então você não ensinou e o menino foi aprender fora de casa, né? Foi aprender fora de casa. Mas é isso mesmo. Então, a aula de hoje era para que a gente pudesse pensar, por exemplo, nessa temática que é maior, e que a gente sabe que na introdução a gente vai ter que falar da temática, trazer um dado, né? E também sustentar algo relacionado à nossa temática. Então, meu povo, eu vou deixar os slides com vocês. Vai ter um modelo na introdução e eu vou colocar lá qual é a atividade de casa. Fazer 2 modelos de introdução. Um sobre a pandemia e a violência de mulheres e outro falando sobre a padronização dos corpos. Tá certo? E a gente, vai depois retomar dentro desses 2 modelos. Tá bom? Algo mais? Ok? Sim? Pronto. Por então, já passamos, já são 9h07. Deus é Pai. Passamos aqui 2 horas dentro de aula de redação. Mas é isso mesmo. Redação não é só escrever. A gente precisa também se questionar
para que a gente possa, dentro desse questionamento, trazer para a nossa escrita, tá certo? Que é o que a gente vai fazer amanhã também. Amanhã, quem puder estar na aula, né? Amanhã é de 8 às 11, viu, Lani? É de 8 às 11. Eu vou chegar mais cedo com a Alan, nós vamos ajeitar tudo lá na escola, e aí quando vocês forem chegando na escola, estamos exaustos, realmente. Eu estou dando aula para cima e para baixo, vim de Fortaleza, dei aula ontem e hoje para vocês, e amanhã estou dando aula de novo. Então, é isso que a gente precisa entender também, tá bom? Eu estou desde as 3h50 da manhã acordado. Para você ver como a nossa vida é exausta, mas o estudo não pode esperar. Se a gente está tendo a oportunidade, realmente a gente precisa agarrar a oportunidade. Os louros vêm depois, né? Hoje a gente está sofrendo, mas os louros vão vir depois, se Deus quiser, viu? Vai ser na quadra, não, vai ser na escola mesmo, em uma das salas, viu, Lani? A gente espera vocês lá, tá bom? Tchau, meu povo. Até amanhã para quem for e até na próxima semana para quem realmente não puder ir amanhã, tá bom? Cheiro. Olha a atividade de casa, se Deus quiser, vão ter que fazer, viu?